Você, prezado irmão ou irmã em Cristo, que está procurando um canal para aprimorar a sua aula ou o seu estudo sobre as lições bíblicas da escola dominical, você encontrou. Trago um conteúdo fidedigno às lições do primeiro trimestre de 2022. E para facilitar o seu estudo, eu apresento para você, em sua telinha, os principais versículos apontados pelo comentarista, para que você possa ganhar tempo. Além disso, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, trazemos subsídios, ou seja, versículos extras não contidos na lição. E ainda breve comentários, tanto para você, professor aplicado da Escola Bíblica Dominical, levar para a sua sala de aula, como para você, aluno, que é dedicado ao estudo da Palavra de Deus e gosta de participar efetivamente da aula com subsídios em sua igreja. E as respostas do questionário também nós estamos trazendo agora. A linguagem é fácil, objetiva, clara, respeita os tópicos, os subtópicos e a dinâmica da lição aplicada pelo comentarista. Fique conosco e receba a palavra e as bênçãos de Deus. Vamos juntos? Olá, a paz do Senhor, me chamo Pastor Júnior Pimentel e este é o seu canal EBD Viva. Semanalmente você tem acesso ao nosso material disponível para os irmãos em nosso canal na plataforma do YouTube. Inclusive as nossas aulas anteriores também estão organizadas em playlists. E acesse, irmão, acesse, irmã, e também, além de acessar, assistir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, isso é bênção para nós, isso é bênção para todos. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faz e é conhecida. Abacuque capítulo 3, versículo 2b. O tema das lições de adultos deste trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspirada, infalível e inerrante Palavra de Deus. E hoje estudaremos uma importante lição de número 10, intitulada As Profecias Despertam e Trazem Esperança. Essa lição é datada do dia 6 de março de 2022. Vamos já ganhar tempo apresentando o nosso texto áureo registrado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Já a verdade prática encaminha para a seguinte reflexão: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Fique ligadinho, pois Deus está falando ao nosso coração. Ele irá falar ao seu coração, ao meu coração e ao coração dos alunos nesta aula. Vamos à leitura bíblica em classe, que encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 4 a 10, Joel, capítulo 1, versículo de 1 a 3 e Apocalipse também de 1 a 3. Vamos acompanhar a leitura? Jeremias, capítulo 4, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te virar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos,
para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e para edificares, e para plantares. Já em Joel, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Apocalipse 1, vamos lá, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer. E o anjo, pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e em tudo que tem visto. Bem-aventurado aqueles que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Destacamos logo no início, irmãos, da nossa lição, a palavra-chave esperança. Esperança no Antigo Testamento, são várias palavras no hebraico, são traduzidas como esperança na Bíblia, que significa confiança, expectativa ou perspectiva. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o objeto da esperança de uma pessoa varia de acordo com os desejos humanos. Por exemplo, o ganho, a salvação física, o marido. O principal uso teológico do termo esperança era o da confiança no sobrenatural, especificamente em Jeová como Deus de Israel. Muito bem, vamos esboçar inicialmente o que vamos aprender, irmãos, na lição de hoje. Olha só, nós estudaremos a profecia bíblica tanto contida no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós aprenderemos que os profetas foram pessoas escolhidas por Deus para anunciar a sua revelação. A mensagem profética tinha um propósito de trazer despertamento, arrependimento ou fortalecimento da fé e da esperança. Deus tem um propósito em tudo, amados. Não há nada que Deus faça sem propósito. Dada a sua importância, nós estudaremos a ação ministerial dos profetas maiores e também os profetas menores, além de aprendermos por que eles são chamados assim. Veremos também que eles dirigiram aos hebreus e às outras nações também a palavra de Deus. Também será abordado sucintamente, ou rapidamente, o conteúdo de Apocalipse, que traz uma mensagem profética, direcionada à Igreja de Cristo. Vamos agora aos objetivos específicos da nossa lição. Número 1 é destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Número 2, conhecer o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores. E número 3, é entender o propósito da mensagem do livro de Apocalipse. Aproveitando o tempo, então, nós vamos já entrar na introdução de hoje. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. Essa designação serve para diferenciar o tamanho dos livros, não o grau de importância dos seus autores, irmãos. Sabe por quê? Porque os profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, são livros maiores. Já os outros 12, de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, são profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desse livro desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Glória a Deus!
No tópico de número 1, que nós já estamos adentrando agora, nós vamos estudar sobre os profetas maiores, os profetas e a profecia. A primeira pergunta, irmãos, do questionário é: o que significa a palavra profeta? E aqui já você pode responder. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. Olha aí a dica da primeira pergunta, né? Resposta. Prosseguindo, no hebraico a palavra frequentemente usada é nabi, como sendo aquele que declara a mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, oferecia-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos. 2 textos bíblicos assim nós vamos destacar agora. Isaías 37, de 5 a 7. E servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. E Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. E em 2 Samuel 12:7 vemos mais um profeta de Deus se dirigindo ao rei. Então disse Natã a Davi: tu és este homem? Assim o Senhor Deus de Israel, eu te ungi sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. O dicionário Vini, irmão, atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com a referência do passado, presente ou futuro. Está registrado em Gênesis capítulo 20, versículo 7, quando Deus dá um sonho a Abimeleque, rei de Gerar, quando toma Sara, mulher de Abraão, quando ele diz que era sua irmã naquela ocasião, né? Aí naquela terra, vamos ler então Gênesis 27, juntos. Agora, pois, restituí a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Olha só que coisa séria. Já em Apocalipse 1,19, o Senhor diz a João Batista na ilha de Patmos: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. A Bíblia, irmão, registra quem falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Abacuque capítulo 1, versículo 1. Subsídios bíblicos, nós vamos trazer aí Provérbios capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Esse é o subsídio, né? Prossigamos agora estudando o subtópico de número 2. Os profetas Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá, o reino do sul. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Isaías 5,13. Olha o que o profeta entregou da parte de Deus. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fomes, e a sua multidão se secará de sede. Era duro, irmãos, mas necessário entregar o que o Senhor mandava. Mas ele também predisse o retorno de Judá do exílio, como está registrado em Isaías 48:20. Sair da Babilônia, fugir de entre os caldeus e anunciar com júbilo, com voz de júbilo. Fazei ouvir isso e levai até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Ele profetizou a respeito de Cristo também, irmãos, tal como o seu nascimento de uma virgem, a sua descendência de Davi e o seu ministério libertador. E um lindo e inesquecível capítulo a respeito de Jesus 700 anos antes do seu nascimento, que é Isaías 53, bem conhecido, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos.
Sugiro que os irmãos leiam com seus alunos o capítulo 53, alguns versículos. Já o profeta Jeremias, igualmente, ele vaticinou a queda de Judá, né, irmãos? A queda do pecado. Está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 16. Eu pronunciei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras de suas mãos. Ele anunciou também, Jeremias, a restauração do remanescente, Jeremias 50, 19 e 20, e a chegada de Cristo como um renovo de justiça, Jeremias 33, 15. Vejamos, naqueles dias e naquele tempo farei brotar Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Este homem de Deus viu uma vara de amendoeira, uma panela de barro a ferver, com a boca virada para o norte. Veja o capítulo 1, leia e comente com seus alunos também, é muito importante. Já nas Lamentações, temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino, né? Esse versículo, capítulo 1, versículo 2, chorou amargamente de noite e suas lágrimas lhe correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram seus inimigos. Olha só, o profeta Jeremias também é conhecido como o profeta chorão, né? Não é porque ele chorava por qualquer coisa, ele chorava aos pés do Senhor, pois tinha empatia pelo povo, do que iria acontecer pelo povo, o que estava acontecendo com o povo, né? Mas por outro lado, ambos os profetas anunciaram aí o despertamento e a esperança. Amados, o primordial da missão dos profetas nas Escrituras não é predizer apenas coisas futuras, mas é também repassar de maneira fidedigna e poderosa para o povo a mensagem recebida do trono da graça do Eterno. Vamos para o subtópico de número 3, os profetas Ezequiel e Daniel. A segunda pergunta do questionário, olha só, em qual local Ezequiel e Daniel profetizaram, né? A resposta está, os profetas Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia, profetizaram no reino de Judá, no sul de Israel, como nós aprendemos em lições anteriores. Logo no final de reinado de Salomão, no ano 930 a.C., Israel foi dividido então em reino do norte e reino do sul, ficando 10 tribos no reino do norte e 2 tribos no reino do sul. Judá, irmãos, estava no exílio e tinha um coração obstinado. Ezequiel 2,4, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e ele lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. Ezequiel foi levantado para admoestar no cativeiro, irmãos. Ezequiel 2,3 diz assim, e disse meu filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e os seus pais transgrediram contra mim até esse mesmo dia. Lembrar que a restauração, irmão, requeria arrependimento, Ezequiel 3, 20 e 21, e pronunciou Cristo como pastor e rei, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor, e eu, o Senhor, ser-lhe-ei Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Mais um profeta nós vamos estudar agora, né, irmãos? Que bom que esse trimestre nós temos fartas citações bíblicas, pois a Bíblia se estuda pela própria Bíblia. O profeta Daniel também foi para o exílio, porém como um dos oficiais da corte, Daniel 5:29. Então mandou Balsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo de seu reino. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos, Daniel 9:2. No primeiro ano de seu reinado,
Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que os falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Essa é a profecia de Daniel. E passou a clamar, irmão, então por misericórdia, Daniel 9,19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Que maravilha, né, irmãos? E Deus ouviu. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Daniel 9, de 24 a 27. Essas profecias despertam a esperança de reconciliação com Deus. Além disso, como nós abordamos em quase todas as aulas neste trimestre, Deus tem o fio condutor na história nas tuas mãos. E o Senhor tem um propósito específico com cada vida. Basta que nós andemos nos seus caminhos e as bênçãos contidas nos livros sagrados se cumprirão em nossas vidas. E este é o nosso maior tesouro, a nossa salvação e a salvação das almas. Veja a sinopse do tópico 1. Sinopse do tópico 1. Os profetas maiores tiveram uma atuação proeminente tanto no reino de Judá como na Babilônia. Vamos entrar no tópico de número 2, os profetas menores. Os profetas do Reino do Norte são considerados profetas menores. Na verdade, eles são denominados dessa forma, irmãos, pois os seus livros são mais objetivos, mais curtos. Eles profetizaram para Israel. Nós vamos já aprendendo sobre Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Amós 6:1, nós vamos conferir na Bíblia. Ai dos que vivem sossegados em Sião e dos que estão confiados no monte de Samaria, que se tem o nome entre as primeiras das nações e aos quais vem a casa de Israel. Contudo, Deus reprova as ações do povo, tais como suborno, corrupção, injustiça, e Amós 5:11 estava dito assim: portanto, visto que pisais sobre os pobres e dele exige tributo de trigo, edificasse casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Amós 6:7. Vamos lá ler? Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão os festins dos banqueteadores. O profeta Oséias também condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Oséias 1:2. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos da prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Foi difícil a vida desse homem, irmãos, esse homem de Deus. Oséias 5:1 e 2. Ouvi isso, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel. Dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vós se dirige este juízo, visto que foste um laço para Mispá, e rede estendida sobre o Tabor. Os revoltos se aprofundaram na matança, mas eu castigarei todos eles. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Assíria. Oséias 9:3. Apesar dos erros, ambos profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo também. Teve notícia boa. Amós 9:14 e Oséias 14:4. Vamos fechar com essas duas promessas de Deus pela boca desses homens de Deus consagrados. Amós 9:14. E trarei do cativeiro o meu povo de Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Já em Oséias capítulo 14, versículo 4, diz assim:
Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Inclusive, irmãos, na revista Ensinador Cristão, traz-nos que a mensagem profética tinha como objetivo perturbar os acomodados e também consolar os perturbados. Olha que palavra. Subtópico 2. Os profetas pré-exílio. Outra pergunta do questionário, vamos lá? Cite 4 profetas do pré-exílio de Judá. Olha a resposta aí, ó. No subtópico 2, nós aprendemos que os profetas de Judá do pré-exílio são 4. No primeiro versículo do capítulo 1 de Joel, nós vemos que a palavra diz que ele era filho de Petuel. Vamos lá. Joel, que pregou o arrependimento, ainda assim agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com isso, e com jejuns, e com choro, e com pranto. E profetizou também, irmãos, o derramamento do Espírito Santo. Oh glória! Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Essas citações, inclusive, foram feitas lá no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, né? Atos, que foi escrito por Lucas, no capítulo 2, mais um profeta menor, Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, Miqueias 2:11. Se houver alguém que andando com espírito de falsidade, mentir dizendo, eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será esse tal o profeta desse povo. Ele também anunciou, irmãos, a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Miqueias 3:12. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Já o profeta Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida, né, ele vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação. Abacuque, capítulo 1, versículo 6. Leiamos. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Já Sofonias, mais um profeta, apontou o pecado dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor. Sofonias 1:4, 8 também. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. Acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. E a restauração também do remanescente, lá em Sofonias, capítulo 3, versículo 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Todas essas profecias abordam o juízo, mas também enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento, irmãos. Né? Nós chegamos aí ao subtópico de número 3, os profetas pós-exílio. Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, e Deus prometeu prover os recursos da reconstrução. Ageu 2:8, né? Vamos ler? Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Versículo muito conhecido, né? E assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a primeira. Ageu 2:9 também é muito, inclusive, pregado em nossos púlpitos. A glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos.
Já Zacarias, né, que animou o povo e Zorobabel a concluírem o templo com a mensagem não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, Zacarias 4:6, e anunciou também a vinda do Messias como renovo do Senhor, Zacarias 3:8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se apresentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Zacarias 3:8. Temos ainda o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes. Malaquias 1, 7 e 8. Os pecados do povo, Malaquias 3, 5. A mensagem com os dízimos e ofertas, que em Malaquias 3, 8 e 9, que nós vamos ler agora. Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Que palavra, né? O livro encerra o cânon sagrado do Antigo Testamento e conclui com a promessa que o dia do Senhor está vindo. Malaquias 4, de 4 a 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Hoje ainda, no tópico 2, temos mais um subtópico, né? Subtópico 4. Os demais profetas, o profeta Jonas, foi enviado para pregar em Nínive. Nós conhecemos a história, né? No rei da Síria, Jonas 1:2. Levanta-te e vai para a cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas 1:2. A mensagem era, irmãos, de destruição por causa da maldade do povo. Porém, a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Né? Lá em Jonas 3, de 8 a 10 está escrito, né? Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Né? Naum 1, versículos 1 e versículo 9. O destruidor subiu contra ti, guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os ombros, reforça muito o teu poder. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem fim as provisões. Riquezas há em todo gênero de bens desejáveis. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Né? Naum 3, de 1 a 4 diz assim. Obadias também denunciou, irmão, a soberba dos edomitas. Obadias 1, de 1 a 3. Eles eram descendentes de Esaú, praticavam violência contra Judá. Obadias 1, 9 e 10. E os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Que duro juízo, né, irmãos? Por essa razão, Deus os condenava à destruição, né? Obadias 1, 15 e 16 está registrado isso lá, enquanto Judá seria restaurada. Obadias 1,17, mas no monte de Sião haverá livramento e ele será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Finalizamos aí o tópico 2 com a sinopse, né? Vamos lá, a sinopse do tópico 2. Os 12 profetas menores foram usados por Deus antes do exílio do povo escolhido. Entraremos agora no tópico 3, né? O livro de Apocalipse. No subtópico 1, autoria, propósito e destinatário, né? Nós vamos estudar. O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa revelação especial de Deus ao homem e em Jesus Cristo. Entre várias referências, nós escolhemos uma, Lucas capítulo 17, versículo 30. Assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. No versículo de abertura, o livro atesta ser
a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1:1a. Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Apresenta o apóstolo João como seu autor e os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. Apocalipse 1:11, o livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Subtópico 2, uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tem visto, as que são, as que vão acontecer. Apocalipse 1:19. Significa o registro do passado, do presente e ainda do futuro. João testificou da palavra de Deus, irmãos. Apocalipse 1:2. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia, né? Nós temos que guardar a palavra. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade pelas portas, ou glória. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus, Apocalipse 1:7. A última pergunta do questionário, irmãos, é, segundo a lição, o que o livro de Apocalipse nos ensina? Vamos à resposta? Segunda lição, o que o livro de Apocalipse nos ensina? Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele, né? É isso que ensina, glória a Deus. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Satanás será derrotado e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O pecado, irmãos, será banido. Aqueles que vencerem herdarão a nova Jerusalém. Apocalipse 21, de 2-4. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Oh, meu Deus, aleluia. Por isso somos encorajados a clamar: ora, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Chegamos na sinopse 3. O livro de Apocalipse, escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, traz uma mensagem de esperança e fortalecimento da fé. Antes de nossa conclusão, nós vamos trazer um auxílio teológico, uma visão geral de Apocalipse. Os cristãos, irmãos, da igreja primitiva, como os primeiros a receber o Apocalipse, devem ter ficado maravilhados com as profecias. Embora tantos séculos já tenham se passado, o livro continua a merecer atenção e estudo, pois bênçãos são prometidos a todos que guardam a sua mensagem. Suas profecias centralizam-se em Jesus nos últimos tempos, revelando o clímax e o triunfo final do plano divino. A razão e a autoridade com que o apóstolo escreve vem da tremenda visão de Jesus como um semelhante ao Filho do Homem, Apocalipse 1:13, né? Identificando com o mesmo personagem visto por Daniel, Daniel 7:13-14, a quem foi dado o domínio e a glória e o reino, para que todos os povos, nações e língua os servissem.
Passou rápido, né, irmão? Chegamos ao final e já vamos adentrar a conclusão, então, da nossa lição. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça, a misericórdia divina são claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder e a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Romanos 5,4. Lemos para terminar então Romanos 5, de 1 a 4. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, a esperança. Oh, glória a Deus! Quando nós lemos, irmãos, o Apocalipse, inclusive no início do livro de Apocalipse, nós vemos que bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as profecias que estão contidas nesse livro. Que o Senhor Deus, por meio do Espírito Santo, possa fazer com que nós possamos entender o que nós lemos, que nós possamos também, irmãos, semear a boa semente, levar aquelas pessoas que estão sedentas de receber a semente, que é a palavra de Deus, né? Nós então oremos para que o Senhor possa abençoar cada vida, cada irmão, cada irmã nesse Brasil varonil. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui durante estes momentos com todos esses irmãos que estão, Senhor, acessando este material. Abençoa cada vida, abençoa cada professor, cada professora, cada superintendente, cada pastor, cada pastora. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada aluno, cada secretário de sala, cada coordenador, cada superintendente. Mais uma vez nós te pedimos, abençoai, Pai, a todos. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Dá, Senhor, força, dá vigor. Ó Pai querido, reaviva a Tua obra no meio dos anos, Senhor, para que a Tua obra seja conhecida, para que se cumpra, Senhor, o dia do Senhor. Ó Pai querido, nós colocamos cada uma nas Tuas mãos santas e abençoadoras, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos vocês que têm nos abençoado com a sua audiência. Que Deus possa abençoar-lhes rica e poderosamente. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.